Está no ar mais um Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje a gente vai receber aqui um cara que é simplesmente fera, uma autoridade nacional no assunto de gatilhos mentais. Mas ele não entende só disso, ele entende marketing, copyright, geração de negócios e posicionamento na prática. Eu vou receber hoje o Gustavo Ferreira, o autor do best-seller Gatilhos Mentais, e ele vai explicar pra gente como que a gente pode desenvolver estratégias de marketing que sejam funcionais, que sejam efetivas e como que a gente pode se destacar em qualquer mercado usando as técnicas e estratégias que ele vai passar aqui hoje. Então daqui a pouquinho, Gustavo Ferreira chega por aqui, fica ligado. Como anda o investimento em tecnologia para o sistema de mobilidade e transporte da sua empresa? Muita gente não sabe, mas investir nessa área garante uma boa eficiência operacional e ter uma boa eficiência operacional impacta no crescimento da empresa como um todo. Não é por acaso que um estudo comprovou o crescimento de 60% das empresas que investem em tecnologia, inclusive na mobilidade. Por isso, a gestão e terceirização de frotas da Movida Aluguel de Carros conta com tecnologias e práticas inovadoras para pequenas, médias e grandes empresas que buscam eficiência, economia e destaque no mercado. Possui contratos flexíveis com planos a partir de um carro, de acordo com a necessidade de cada negócio. Entre nas estatísticas das empresas que crescem com estratégico investimento em tecnologias na frota de veículos. Acesse o link na descrição para saber mais. Você sabe como reter os clientes que visitam a loja e não compram? Vamos te mostrar como. Atrair novos clientes é importante, mas manter os existentes é vital para o crescimento sustentável. Aqui estão 3 estratégias para a retenção de clientes. Primeiro, desenvolva programas de fidelidade atraentes. Segundo, ofereça um excelente serviço ao cliente. E terceiro, crie experiências personalizadas que incentivem a lealdade. Com essas estratégias, você pode transformar visitantes em clientes leais. Acesse o link na descrição e saiba como a RD Station Marketing pode te ajudar nessa missão. Gustavo Ferreira é empresário, consultor de negócios e marketing com clientes no Brasil, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Ele é escritor, palestrante e professor convidado da PUC-RS dos cursos de especialização e MBA em marketing sobre o tema gatilhos mentais. Ele foi o primeiro escritor brasileiro a abordar as técnicas de persuasão dos gatilhos mentais no seu livro Gatilhos Mentais, que já vendeu mais de 220 mil cópias. Gustavo Ferreira, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Gratidão, Leandro. Estou muito contente de estar aqui. É muito bacana ter esse papo, porque empreender é ter essa conexão com as pessoas. Então, estou muito bacana em compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, do meu conhecimento. E vamos lá, estou bem empolgado para a gente ter esse nosso bate-papo. Muito bom. Bom, Gustavo, eu curto muito esse assunto, né? Acho que muito antes de começar o administradores.com, isso no ano 2000, tá? Eu já me interessava pelo tema copywriting, pelos grandes publicitários, principalmente os americanos. E esse tema também, não sei se você é do tempo do Mark Joyner. Não, olha, não. Então eu tô revelando aqui a minha idade, cara. Eu sou mais velho que você, então. O Mark Joyner foi um dos pioneiros da internet. Ele tinha muito essa pegada do copywriting, gatilhos, enfim. E aí eu gosto muito desse tema, cara. E quando a gente bateu as agendas, eu disse, pô, sensacional. Eu sou fã do teu trabalho, sou fã da tua obra, né? Então, assim, tá aqui hoje com você é realmente uma honra muito grande, né? E um privilégio de poder aprender diretamente aí com o principal autor brasileiro hoje sobre o assunto, não é isso? Conta um pouquinho da tua trajetória agora, Gustavo, pra gente. Claro. Então, assim, a minha trajetória como um todo, como empreendedor, começou quando eu tinha 19 anos. Então, foi quando eu abri a minha primeira empresa. E também, assim, como é que eu vim parar? Eu era um desenvolvedor de software. Como é que eu vim parar a ser um escritor best-seller, consultor de marketing? Também, então, assim, o que aconteceu? Aos 22 anos, eu já tinha quebrado a minha segunda empresa. Então, a minha carreira, então minha carreira ela já começa um pouco atribulada. Pô, mas isso é um privilégio, cara. Com 22 anos, você já ter, assim, esse currículo, né, e essa experiência, isso aí deve ter te dado aí, né, como é que a gente fala? Isso aí te deu muita experiência, né, muita bagagem para realmente chegar onde você chegou, né? Exato. Então, assim, um dos motivos que eu sempre pude atuar muito com empresas no meu trabalho como consultor foi justamente as experiências não tão bem sucedidas que eu tive, né? E aí assim, depois a gente fale, né, uma empresa, às vezes a gente abaixa um pouquinho a bola, voltei a trabalhar, mas aquela sede empreendedora, ela sempre continuou. Mas aí, uma época me deu uma pequena crise existencial, eu decidi ser terapeuta. E eu tentava vender os meus serviços de graça e ninguém comprava. É mesmo. Aí naquela hora me deu um estalo. Falou, tipo,
putz, eu preciso aprender a vender melhor. E aí foi nesse momento que eu acabei conhecendo marketing digital, então isso foi em 2012. E em 2014 eu passei a me dedicar muito mais à parte do copywriting, da escrita persuasiva, da comunicação persuasiva como um todo. E a partir desse momento eu comecei a me posicionar no mercado de marketing digital como um todo. E aí eu comecei a construir a minha carreira, comecei a atender clientes, e também começou a parte de produção de conteúdo, que sempre faz parte do norte de como eu faço negócios hoje, né? Então, eu produzo conteúdo desde 2014 e eu publico continuamente, né? Mas só agora eu estou no Instagram, mas eu estou no mercado há muito tempo, né? Perfeito. E... Ô, Gustavo, eu ia te perguntar justamente isso, né? Como é que você chegou nesse assunto específico, né? Do copywriting, dos gatilhos mentais, e quando é que você percebeu que essa era a virada de chave, né? Para os seus negócios, para a sua carreira? Sim, primeiro que eu era muito tímido, eu não continuo sendo muito tímido, e eu não gostava, eu queria encontrar uma forma de vender sem eu precisar aparecer. E aí, quando eu encontrei esse assunto do copywriting, poxa, eu posso vender sem precisar aparecer. Então, meu foco ele sempre acabou indo para o e-mail marketing. Então, qual foi a grande sacada para mim? Poxa, eu posso vender muito, eu posso atingir milhares, milhões de pessoas sem eu precisar ficar me expondo, que esse sempre foi um fator limitante para mim. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de testar. Então, eu comecei a testar alucinadamente. Então, para você ter ideia, em um ano, eu escrevi mais de 2.000 e-mails únicos, né, justamente, exatamente, para descobrir o que funcionava. Então, a partir do momento que eu comecei a ver que, nossa, dependendo da forma com que eu estruturo a minha mensagem, dependendo da história que eu conto, dependendo da dor, do problema, do desejo que eu pinto na mente do meu cliente, as vendas começam a acontecer. Então, foi através justamente da minha experiência e desse desejo de querer, de não querer aparecer, que eu acabei realmente indo para as palavras que vendem. Então, o meu forte ele sempre foi muito mais a comunicação escrita. E hoje, naturalmente, eu consigo transmitir a mesma estrutura de persuasão que eu uso no que é uma carta de vendas, eu consigo transmitir também através de uma comunicação verbal. Legal. Então assim... Oi? Não, pode concluir, concluir, sabe? Depois a gente edita aqui, assim, que tem o problema do online, é justamente isso, assim, às vezes a gente acha que o outro vai falar, vai complementar e acaba... Exato, tem 1 a 2 segundos de delay entre quando você vai falar, então por isso que eu parei. Tranquilo. Então, assim, a grande virada de chave para mim realmente foi essa. Tipo, nossa, eu posso vender sem precisar necessariamente aparecer em rede social, gravar vídeo, que é o que todo mundo falava na época. E aí eu passei a entender que a venda, a persuasão, é uma comunicação humana. Então, quanto mais eu comecei a levar a minha comunicação para ser uma comunicação humana, ou seja, uma pessoa conversando com outra pessoa, cada vez mais as vendas começaram a vir, tanto para mim mesmo, quanto para os clientes com que eu já comecei a trabalhar. Desde 2015 e 2016, eu sempre estive atendendo clientes também. Muito bom. E Gustavo, assim, a tua carreira me chama muita atenção, né, porque ela não é restrita só ao Brasil. Você atende aqui, como eu falei, aqui na tua apresentação, né, clientes na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos. Como é que você também expandiu, né, a sua atuação para além do Brasil? Primeiro, as minhas referências, né, eu comecei primeiro a estudar com as referências que eu tinha aqui no Brasil, inclusive eu tive um professor de copy aqui no Brasil, que foi o Rafael Albertoni na época, mas eu sempre busquei recursos fora, conhecimentos fora do Brasil, justamente para quê? Para eu poder beber da fonte. E então, justamente por conta dos próprios grupos que eu comecei a estudar e a fazer parte desses grupos, começou a surgir, através do próprio relacionamento, oportunidades de negócio, de trabalhar junto. Então, na verdade, até hoje eu tenho um sócio na Austrália, né? Então nós somos sócios em uma agência, e na verdade, eu criei uma carta de vendas para ele me contratar como empregado, como prestador de serviço. Muito bom, cara. Bom, e me conta quando é que nasceu, assim, quando é que você começou a escrever sobre esse assunto. Primeiro você dominou, né, essa arte, essas técnicas, né, e depois você começou a escrever e a teorizar em cima desse assunto. Quando é que foi o primeiro livro? Como é que foi o resultado? Conta aí pra gente.
O primeiro livro de todos foi aqui cadê? Palavras que Vendem Milhões. Eu não me perco na câmera. Tô vendo aqui, tá? Isso, esse aqui, o preto. Palavras que Vendem Milhões. Então, na verdade, esse primeiro livro, ele foi escrito a primeira vez em 2015, e ele era a minha própria biblioteca pessoal. Mas como as pessoas começaram a pedir para eu entregar um material sobre copyright, porque tinha pouquíssimas pessoas falando na época, eu peguei a minha própria biblioteca e transformei num livro. E aí, na época, um pouco depois que eu lancei o Palavras que Vendem Milhões, as pessoas o tema gatilhos mentais era muito novo, o copywriting também era muito novo. E as pessoas queriam que eu falasse sobre gatilhos mentais. Só que tinha uma ilusão de que gatilho mental é você falar uma palavra mágica, uma frase mágica, e as vendas vão começar a acontecer. Existe isso, é o meu trabalho, né? Mas para encontrar essa palavra mágica, eu tenho que testar 100, 200, 300 palavras diferentes, dependendo do que eu estou testando, até encontrar a frase que realmente vai dar essa explosão. Então, quando começaram a me pedir sobre gatilhos mentais, eu falei, gente, calma, não é isso que vocês estão pensando. Esses gatilhos mentais é uma estratégia de comunicação. Isso tem que estar atrelado a uma estratégia de negócios. E aí, as pessoas estavam, assim, de verdade, estavam mexendo tanto, sabe? Que eu falei, tá bom, eu vou ensinar sobre gatilhos mentais. Então, e aí surgiu em 2016 o Gatilhos Mentais, né, que esse aqui que é o mais conhecido, e aí as pessoas passaram a gostar muito, porque eu saí daquele mar de uma comunicação mágica que vai transformar as suas vendas. Sim, é uma comunicação mágica, quando você utiliza todos os elementos e coloca isso dentro de uma estratégia de negócios como um todo. Então, todos os livros, eles foram escritos primeiro digitalmente, né? E só em 2019, com a DVS, eles realmente passaram a ser publicados fisicamente. Aí, um pouco tempo depois, eu escrevi o E-mails que Vendem, que é o amarelinho aqui, que é justamente explicando como que você realmente consegue ganhar dinheiro com e-mail marketing. Por quê? E-mail marketing, ele tem um ROI 38 vezes maior do que rede social. Nossa, cara, eu não tinha esse número aqui. Eu sei que é muito poderoso, né? Mas não sabia que era nessa faixa aí de, enfim, né? De performance. Exato. E aí, então e-mail marketing, para mim, ele sempre faz parte do core das principais estratégias de marketing e negócios para se aplicar nas empresas. Então, aí, continuando, né, a trajetória, né, dos livros. Em 2020, eu comecei a escrever um livro junto com meu amigo Paulo Macedo, que é o livro Story Selling. Ele não está na prateleira, mas ele está aqui. Paulo Macedo é fera também, cara. Que é como você... Sim. Que é um livro que ensina você a contar as histórias que encantam e vendem. Então, esse livro, ele pega o melhor da minha experiência, o melhor da experiência que o Paulo Macedo também tem, e a gente colocou um livro para ensinar você, assim, eu brinco que Story Selling é uma bomba atômica de persuasão, né? Porque você, a partir do momento que você aprende a contar as histórias certas, de novo, dentro de uma estratégia de negócio completa, você vai conseguir vender muito mais. E aí, continuando, né, toda a trajetória, é que eu sou um escritor compulsivo, né? Então, em 2023, eu fui convidado pela editora Record a escrever um livro sobre espiritualidade, que é o meu livro preferido, que é o Gatilhos da Alma, porque espiritualidade sempre fez parte do Gustavo. Que legal. Então, Gatilhos da Alma, eu falo que é a comunicação com você mesmo. Como você encontra quem você é, aprende a se comunicar com você mesmo, e, em última instância, o seu cliente ele também está dentro de você. Então, o Gatilhos da Alma é como você se comunica consigo mesmo, e o Gatilhos Mentais é como você se comunica com o cliente. Sensacional. E agora... Me conta aí a novidade aí, cara. Tô ansioso aí para botar as mãos nesse. Em primeiríssima mão... Porque a minha abordagem ela sempre foi voltada a estratégias de negócios. Por mais que eu fiquei conhecido no mercado como copywriter e por conta dos gatilhos mentais, da parte da persuasão como um todo, meu foco ele sempre foi estratégias de negócios. E em 2015, 2016, eu comecei a escrever cartas que se chamava Cartas de Ouro para Empresários na época, né? Mas eu comecei a escrever então cartas para empreendedores, trazendo as estratégias de negócio para você construir um negócio sólido, lucrativo e escalável.
E aí, agora em 2024, eu tive essa oportunidade também de transformar todas essas cartas originais em um livro. Eu tive que reeditar, né, porque as cartas, senão ia ser um livro dessa grossura, né, as cartas originais. Então eu peguei o core, realmente, as principais lições, as mais importantes, e estou lançando agora esse livro, Cartas de Ouro para Empreendedores. É um livro fantástico, que fala realmente como você cria uma empresa sólida, lucrativa e escalável, mas principalmente como você, como empreendedor, pode voltar a viver a sua vida de sonho. Porque muitos empreendedores, o que acontece? A gente fica preso na necessidade de pagar conta. Né? E aí a gente vira o funcionário do mês da nossa empresa. É verdade. Então, assim, mas qual que é a verdadeira riqueza? Só é rico de verdade quem tem tempo. Sem dúvida. E uma das melhores formas de você conseguir essa liberdade de tempo é você tendo uma empresa que funcione sem você e que ela consiga continuamente crescer. Então, todo esse pensamento faz parte desse livro que eu até falo. Você quer uma consultoria do Gustavo Ferreira? Está aqui nesse livro. Exatamente o que eu aplico na sua empresa está aqui. Muito bom, Gustavo. Gustavo, cara, eu tô ansioso para ler esse último, né? Eu já conheço a tua obra, já aprendi muito contigo através dos livros. E assim, mas eu tenho uma observação. Assim, quem vê inicialmente esses títulos, né? Palavras que vendem milhões, gatilhos mentais, e-mails que vendem. Eu tô me concentrando assim só nesses que são o tema aqui do nosso podcast de hoje. Talvez o cara pense, não, isso é pro cara que trabalha com marketing, é pro marqueteiro, ou é publicitário, e não, isso é essencial para todo e qualquer empreendedor. Então, assim, é uma habilidade que se o empreendedor começa a desenvolver, mesmo que ele não se torne o copywriter da sua empresa, mesmo que ele não seja o cara que vai escrever os anúncios, né, isso vai ajudar demais, né, a estabelecer um processo de venda, usar argumentos mais fortes para se vender o produto da sua empresa. Então, assim, é uma habilidade que eu acho essencial. E eu sempre recomendei não só isso, né, não só a questão do copywriting, mas também a pessoa escrever, né, que é uma habilidade que te ajuda a alavancar outras competências, trabalhar outras inteligências, que não é só a inteligência linguística que se envolve no ato de escrever, porque a gente usa muitas outras inteligências, como a intrapessoal, como você falou, né, essa conversa com você mesmo, como a inteligência lógica, porque você, para construir um texto, você tem que ser, né, tem que ter um bom raciocínio lógico. Enfim, você acaba trabalhando outras competências que vão muito além da competência, né, linguística. Então, acho fundamental que todo empreendedor que está escutando agora o Café com a ADM preste mais atenção, né, nos temas que a gente vai abordar aqui hoje. Gustavo, vamos agora conceituar. Eu acho importante sempre, né, gatilho mental. Quando a gente fala isso, também a gente começa a evocar sei lá, talvez uma noção que a gente tenha sobre o assunto, talvez algo que esteja envolvido muito com a questão da psicologia, alguns conceitos que podem até estar errado, que não se relacionam, né, exatamente com o assunto. Então eu queria que você conceituasse, né, o que é um gatilho mental. Sim, o gatilho mental, até um dos melhores referências em livros para quem quer estudar é a arte da persuasão, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Então é uma referência teórica com estudo de psicologia muito bem fundamentado. Então, assim, tem um livro o anterior e o novo que é uma bíblia, praticamente. É muito legal para quem quer se aprofundar na teoria psicológica. Mas o gatilho mental, o que ele é na prática? Eles são atalhos que nós tomamos diariamente, a todo momento, para nós sobrevivermos. Então, o gatilho mental, o que ele é? São atalhos que nos ajudam a tomar as decisões que vão nos ajudar a sobreviver. Então, por exemplo, o exemplo clássico, tem uma fila. Qual que é o reflexo de muitas pessoas? Tem uma fila, a pessoa ela nem saiu para comprar nada, mas ela viu uma fila, ela entra na fila. Porque se tem muitas pessoas na fila, lá deve ter alguma coisa que é bom, que vai ajudar o coletivo a sobreviver. Então, essas tomadas de decisões, elas são inconscientes. Então, a partir do momento que você começa a conhecer esses gatilhos mentais, você pode estruturar a sua comunicação de uma forma que acione esses gatilhos. Mas não um acionar de uma forma que você está tentando manipular ou enganar as pessoas. Não, você está... para você aplicar os gatilhos mentais da melhor forma possível na sua comunicação, você sempre tem que ter
o compromisso de querer transformar a vida do seu cliente. Porque aí você vai mostrar para ele que ali ele realmente vai ter o que ele precisa para ter uma vida melhor. Ele vai confiar mais em você. Ele vai ver que o grupo que você faz parte é um grupo bacana, é um grupo que compartilha os mesmos valores. Você vai contar a sua própria história de transformação, vai contar a história de transformação de outras pessoas. Então, tudo isso que eu estou falando vai ativando essas decisões inconscientes que vai trazer mais confiança até você. Então, essa aplicação prática dos gatilhos é exatamente isso, é você ativar encontrar essas dores, medos, desejos que existem já dentro das pessoas e mostrar que elas podem ter essas mesmas dores sanadas e os desejos realizados através da sua solução. Cara, legal, já começamos aqui aprendendo, né, o que é realmente o que são os gatilhos mentais. E, bom, eu sei que existem gatilhos mentais, gatilho mental da escassez, gatilho mental, enfim, tem vários. Você pode citar aqui pra gente, aqui também acho que é interessante a gente exemplificar, né? Você deu o exemplo da fila. Agora, bom, antes de entrar nisso, assim, eu queria até exemplificar a história da fila. Realmente, a gente associa uma grande fila a um ótimo produto, né? Pô, aquele produto deve ser muito bom, porque as pessoas estão aí comprando. Mas muitas vezes isso também não chega a afugentar a pessoa. Eu, por exemplo, eu sou meio avesso a filas, viu, Gustavo? Tô sendo sincero aqui contigo. Quando eu vejo uma fila grande, eu já fujo. Sim, a nossa sociedade está mudando, né? Então a gente hoje, você pode pegar uma fila ou pedir o delivery. Você vai pro delivery. Com certeza. Você sabe que é bom, então não, vou aqui no iFood aqui fazer o pedido, né? Exato. Então, assim, para a gente entender esses gatilhos, assim, para quem quiser, pode me seguir no Instagram, @souGustavoFerreira, pode mandar uma mensagem para mim, Café com ADM, gatilhos mentais. Eu vou mandar um mapa com o nome de todos os gatilhos, né, dos principais, para vocês terem essa visão lógica para quem não organizada, para quem não está tão familiarizado. Mas os gatilhos mentais, eles são estruturados, no meu livro, né, eu trago essa estruturação em 3 grandes pilares, que é o ethos, pathos e logos. Ethos é a construção da sua credibilidade. Então, quando a gente fala de credibilidade, é a famosa autoridade. Então, você fala quais resultados você já alcançou. Você tem outras pessoas falando de resultados que você alcançou também. Então, entra os gatilhos que a gente chama da prova. Então, você mostra o seu resultado, você mostra que aquela solução é cientificamente comprovada, por exemplo. Você traz a prova social, que são aqueles famosos depoimentos, estudos de caso. Então, são até pesquisas de opinião, reviews que você encontra nos produtos na Amazon, no Mercado Livre. Tudo isso faz parte da construção da sua autoridade. E no livro, por exemplo, eu falo sobre a escassez, né? A escassez, ele desperta aquele medo de perder que existe dentro das pessoas. Então, muitos marqueteiros e donos de empresa parece que só sabem trabalhar com escassez. Compre agora porque vai acabar! E aí, na semana seguinte, tá à venda de novo, como se nada tivesse acontecido. Então, a escassez, ela é importante porque ela ativa esse desejo de ficar... Desculpa. As pessoas, elas têm esse medo de ficar de fora, então, ao utilizar a escassez, elas agem. Então, muitas pessoas, elas só tomam ação no último momento por conta desse medo de perder. Eu, particularmente, eu moldo as minhas comunicações de uma outra forma, porque qual é o melhor cliente que eu tenho, que eu já tive ao longo dos anos? Aquele que, quando eu falei, eu tenho uma oferta, ele comprou, nem perguntou o que ele comprou, direto. Ou seja, eu não precisei ficar falando para ele, é sua última chance, porque a maioria dos clientes que eu tive na minha experiência, que compraram por conta da escassez, não foram os meus melhores clientes. Então, são aqueles clientes que nunca fizeram nada. Então, por isso que eu moldo as minhas comunicações para trabalhar menos a escassez e reforçar mais o quê? O desejo de transformação. Muito bom. Gustavo, você chegou a falar aqui antes, né, a questão da importância de você ter todo o processo de marketing, todo o processo da empresa bem sedimentado, bem azeitado, para depois você partir para a venda mesmo, e aí que você utiliza todas essas estratégias. Mas eu queria retomar esse assunto, porque muitas vezes o consumidor ele é seduzido pela propaganda, mas se decepciona quando ele recebe o produto, né, ou tem acesso ali ao serviço que ele comprou. Então, assim, eu queria que você falasse sobre isso, né, como a gente, como empreendedor,
pode evitar esse erro, né? E também as pessoas, né, aprenderem também a separar o joio do trigo, né, quando forem abordadas por alguma propaganda, alguma comunicação, e saber diferenciar o que é propaganda, né, o que é o produto de fato e se pode confiar ali naquela oferta. Sim. Então, isso entra um pouco no que a gente chama de teoria das restrições. Mas, primeira coisa, nenhum gatilho mental, nenhuma carta de vendas vai substituir um produto meia boca. Então, qual que é a melhor forma de você desenvolver o seu marketing, construir uma comunicação assertiva? Tenha um produto, tenha um serviço excelente, faça esse over-delivery na entrega. A partir do momento que você tem esse produto excelente, naturalmente as pessoas vão começar a indicar. Então, princípio básico, se o seu produto não é bom, se o seu serviço não é bom, cara, para tudo que você está fazendo e se comprometa a entregar uma experiência excelente para o seu cliente. E aí, falando um pouquinho do lado do empreendedor, existe o que a gente chama da teoria das restrições. Às vezes o empreendedor reclama, eu estou com um problema que eu não consigo vender. Mas onde que realmente está o gargalo? Será que você está com gargalo no marketing? Ou seja, você precisa melhorar a sua comunicação para trazer mais pessoas? Ou será que você precisa melhorar o seu processo de vendas? E aí começa a briga entre departamentos, né? O vendedor fala, não vem lead qualificado, e o marketing fala, o vendedor que não sabe vender. Então, você precisa encontrar qual que é realmente o gargalo na sua empresa. Ou, será que você até consegue ter vendas, mas você não consegue ter um pós-venda bom? Então, você precisa aprender a trabalhar o pós-venda para ter essa excelência na entrega. E aí já indo para o aspecto avançado, quais são os processos que você tem para, depois desse pós-venda, depois da primeira venda, o que você pode utilizar de estratégia para continuar vendendo? Então, falando do lado do empreendedor, você tem que realmente entender onde que está a falha no seu produto. É no marketing? É na venda? É no próprio produto? É na entrega do produto? Então naquele onboarding, às vezes, que precisa ter com o cliente? É no pós-venda? É nessa venda posterior ainda, né, que seria os upsells, back-ends da empresa? Então você precisa realmente fazer essa auto-auditoria continuamente, para você identificar onde realmente está a maior restrição, o maior bloqueio de vendas na sua empresa. E agora, então, falei do lado do empreendedor. Falando do lado das pessoas. Por mais que você conheça gatilhos mentais, copyright, persuasão, você acha que você está imune? Não está. É uma ilusão, né, que a gente tem. Já li sobre isso, enfim, né, e acha que não vai cair nas pegadinhas. Exato. Então o pessoal até brinca, né? Pô, Gustavo, caí na copy. Eu falei, eu também caio em um monte, fica tranquilo. Mas por quê? Isso faz parte da nossa comunicação humana. Então, uma comunicação de vendas bem feita, ela é humana. Então, até eu gosto de citar isso. Por exemplo, o meu livro Gatilhos Mentais, só um parênteses, muitas pessoas falam que parece que eu estou conversando com as pessoas. Quando as pessoas vêm, elas falam, parece que você está falando comigo. Mas foi intencional. O livro, ele foi, inclusive, a maior parte dele ele foi falado, e depois ele foi transcrito. Então, por isso que é um tom natural de comunicação. Agora, falando do lado do consumidor, como que você realmente consegue encontrar essas mensagens que são realmente sólidas, que não vão realmente te enganar? Primeira coisa, aí depende do seu nível, mas assim, deixa o cartão de crédito bem longe de você. Tá? Então, isso se chama válvula de segurança. Uhum. Para você não ser seduzido. Mas sempre que você encontrar uma comunicação que você fala, não, eu estou com esse desejo, eu estou com essa vontade de comprar esse produto, você tem que fazer o seu trabalho de realmente procurar referências. Então, você precisa fazer o seu trabalho de fazer uma pesquisa, jogar no Google, ver o que essa pessoa realmente fala. Dentro do possível, procurar pessoas que já passaram pela mesma experiência. E realmente, e aí eu já vou trazer para um outro aspecto. Eu gosto de fazer essa pergunta para mim mesmo todo o tempo. Será que esse curso, por exemplo, esse produto que eu estou ficando seduzido, ele realmente vai me ajudar? Ou eu estou ficando com medo de perder alguma coisa? Isso, inclusive, acontece bastante com empreendedores, porque
E porque e assim, empreendedor também é pessoa, tá? Empreendedor é o bicho que mais compra curso para vender, para ganhar dinheiro também, que eu conheço. Então, Tô respondendo qual que é o presente aqui nessa chamada. Qual que é o problema de muitos empreendedores? Eles ficam sempre correndo atrás de uma nova técnica, uma nova tática, então, a nova fórmula do momento, né? Então, por exemplo, há alguns anos surgiu o Clubhouse, né? Foi todo mundo correndo para o Clubhouse e eu fiquei sentado de braço cruzado esperando a febre do Clubhouse passar, né? Não deu outra, em 3 meses ninguém mais falava do Clubhouse. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não ficar correndo atrás de uma técnica milagrosa, da próxima bala de prata que vai realmente transformar o meu negócio milagrosamente. Então, falando do empreendedor, né, que vive comprando curso, cara, você não precisa de mais um curso. Você precisa aplicar os conhecimentos que você já tem e conseguir resultado. Então, você precisa encontrar o caminho que vai te levar ao sucesso e encontrar o canal que funciona. Então, por exemplo, hoje, qual que é o caminho do Gustavo? O caminho do Gustavo é foco em criação de conteúdos na rede social e mandar mensagens diretas 1 a 1 pela rede social, pelo Instagram. Então, muita gente eu acabo conversando diretamente, sem automação nem nada. É venda direto pelo chat. Esse é o canal que eu tô desde o começo do ano. Eu vou focar nisso por 1, 2, 3 anos até dominar esse canal e aí sim eu vou para o próximo canal. Então eu foco, né, o meu caminho para não ficar realmente correndo atrás de uma forma, de uma técnica milagrosa. E eu puxei a conversa para o lado do empreendedor, mas isso também vale para nós como pessoas comuns comprando coisas de dia a dia. Será que você precisa de mais um curso de dieta? Será que você precisa fazer a dieta que você já comprou no mês passado? Será que você precisa de mais uma roupa? Ou será que você pode usar roupas, pode combinar looks? Então, essa autoanálise é muito importante para você realmente se proteger de eventuais fraudes, né, que podem acontecer. Então, pega o que você já tem. Você não precisa de mais informação. Aplica essa informação que você já tem. Você vai pegar um livro, seja de Gatilhos Mentais, o novo livro, Cartas de Ouro para Empreendedores, pega o livro e aplica tudo. Aplica tudo. E de novo, e volta no livro 3, 4, 5 vezes. E aí você vai para o próximo. Muito bom. Então, essa é a Legal. Não, cara, você deu aqui a cartilha aqui, né? Tanto para a gente fazer o marketing bem feito, né? Quanto para a gente, enfim, saber separar o joio do trigo na hora que a gente, enfim, entra em contato com alguma comunicação. E agora eu queria resumir. Eu acho que o nosso bate-papo aqui, Gustavo, já foi uma aula, né? E a gente já pôde aprender aqui, ter muitos insights sobre como fazer uma comunicação bem feita. Mas eu queria que você falasse assim, qual que é a comunicação que te chama a atenção? Você falou assim, eu caio também. Caio não, vamos dizer caio não. Você é persuadido por algumas comunicações. Quais são os elementos da comunicação que convence você, Gustavo? A melhor comunicação para você influenciar alguém, então eu não gosto dessa linguagem de convencimento, porque parece que eu estou persuadindo, é ardiloso. Então, a melhor forma que você tem para influenciar alguém é a sua própria história de transformação pessoal. Então, como que eu sou influenciado para comprar outros produtos? Vendo a transformação pessoal que a pessoa com quem eu quero comprar o curso ele passa, vendo a transformação pessoal de outras pessoas que também fazem parte do grupo. Então, a melhor estratégia de persuasão, a melhor estratégia de comunicação de uma pessoa com a outra é a arte de contar histórias. A arte de contar histórias que não apenas encantam, que é o storytelling, mas contar histórias que encantam e vendem, que é o story selling, né, que inclusive é o tema do livro, né, de um dos livros. Então, como que eu sou influenciado? Histórias. Como você pode influenciar as pessoas? Através das suas próprias histórias. Então, é através da sua história que você pode realmente transformar essas palavras em negócios, pode transformar as palavras em vendas.
Porque quando você conta uma história, as pessoas, elas não estão simplesmente ouvindo a sua história, elas estão se projetando. Então, as mesmas dores, medos, emoções, as transformações que você conta durante a história, as pessoas elas vão sentir, como se elas mesmas estivessem passando. Então, essa projeção que acontece quando a gente conta uma história é a melhor forma que você tem para mostrar que é possível criar uma vida melhor, é possível você ter uma transformação na sua vida e realmente ter uma vida melhor. Então, para mim, a arte da comunicação, a arte da venda é isso, é se comprometer em mostrar para a pessoa, para o seu cliente, que ele pode ter uma vida melhor, que a vida dele pode ser transformada. E você começa a ficar empolgado porque você vai contar a sua própria história. E se você contando a sua própria história de como sua vida mudou, a pessoa ela vai ter essa mesma empolgação. E aí é um caminho natural para realmente levá-la até o momento da venda. Sensacional! Bom, Gustavo, para a gente terminar aqui o nosso Café com ADM, né, eu queria só retomar aqui a novidade, né, que é o livro Cartas de Ouro para Empreendedores. Então, assim, com certeza é mais um livro imperdível seu. E já deixo aqui a recomendação aqui para a turma, né, pela editora Record, né? Eu chamo de Record, não sei se é Record ou Record. Bom, e Gustavo... É Record. Record mesmo, então tá. Gustavo, eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a ADM, por dividir com a gente aqui tanta experiência, tantos conhecimentos, e eu queria aproveitar aqui a sua presença para a gente finalizar e pedir para você utilizar aí um gatilho mental para convidar a galera que escutou para compartilhar esse episódio com seus amigos. Então vamos lá, vou fazer aqui minha cabeça ela vai pensando um monte de frases diferentes. Mas existem basicamente dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que elas vão viver a vida delas de uma forma comum, vivendo uma vida comum, vão para o trabalho, alguns têm até a sua própria empresa, e vão passar a vida inteira delas vivendo uma vida comum. E existem as outras pessoas, um outro grupo especial de pessoas, que elas são capazes de viver uma vida extraordinária. São aquelas pessoas que têm aquilo que a gente chama de grit, que é coragem, paixão, perseverança. E as pessoas que têm esse grit, que têm esse comprometimento realmente em viver essa vida extraordinária, são aquelas que estão compartilhando esse episódio Café com ADM com dezenas, milhares de outros empreendedores, porque é através do compartilhar que a gente vai criar uma energia ao redor de nós, vamos nos conectar com pessoas afins e vamos atrair toda essa energia de abundância para nós. Então, se você quer entrar nesse mundo de abundância, se você também faz parte desse grupo especial de pessoas que vivem uma vida de abundância, de prosperidade, você tem esse grit, essa paixão dentro de você, você quer atrair mais paixão e bênçãos para a sua vida, compartilhe esse episódio. Cara, olha só, agora vamos ter que fazer um vídeo especial aqui desse convite aí, Gustavo. Foi sensacional, cara. Bom, Gustavo, mais uma vez, cara, muito obrigado mesmo aqui pela participação no nosso Café com a ADM. Aí foi um episódio aí memorável, um episódio que a gente vai guardar aqui na nossa biblioteca, né, com uma gratidão muito especial aí pelo conhecimento compartilhado hoje, viu, Gustavo? Obrigado mesmo, cara. Gratidão, eu estou muito contente e realmente uma gratidão enorme que eu tenho em estar aqui compartilhando um pouquinho da minha vivência, da minha experiência. Porque eu acredito que o mundo, a vida, ela para ela ser vivida, realmente, o que eu acabei de falar, para você viver uma vida extraordinária. Eu acredito que através do empreendedorismo, você realmente pode alcançar, você pode conquistar essa vida. Então é por isso que eu estou fazendo esse trabalho de compartilhar, é por isso que eu escrevi mais um livro para compartilhar um pouquinho da minha vivência, da minha experiência com você. E realmente eu espero que você viva essa vida extraordinária também. Sensacional, muito bem. E você, o que você achou deste episódio de hoje aqui com o Gustavo Ferreira, esse autor best-seller que brindou a gente aqui com tantos conhecimentos e tanta experiência. Eu tenho certeza que assim como o Gustavo falou, você vive uma vida extraordinária, você faz parte desse grupo especial de ouvintes aqui do Café com a ADM e você vai fazer isso exatamente isso que o Gustavo pediu aqui, compartilha esse episódio. Não fica só com você. Esse é o segredo realmente para ter uma vida abundante, é você compartilhar seus conhecimentos, suas experiências, suas fontes de conhecimento. Então, manda pra frente aí. E marca a gente, né, Gustavo? Marca a gente no @Café com ADM, no @administradores e o seu @ é o @sou Gustavo Ferreira, é isso aí?
Sou Gustavo Ferreira. É isso aí, manda ver, galera. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.